Então vamos aos para-sala, referentes à aula 27 de Física 2, dando continuidade à nossa revisão final. Lá na página 43. 3 lâmpadas incandescentes L1, L2 e L3 são ligadas em circuito como indicado na figura a seguir. Cada lâmpada é especificada pelo fabricante como lâmpada 1, potência de 6 watts, quando ligada em uma voltagem de 6 volts. L2, 2 watts e 6 volts. L3, 4 watts e 6 volts. Entre os pontos A e B, liga-se uma bateria ideal, cuja diferença de potencial é de 3 volts. Calcule a corrente elétrica que flui através da lâmpada L1. Olha que fácil. A corrente que sai do gerador, a voltagem do circuito, 3 volts, essa corrente entra aqui, se divide, I3 e I2, e volta a se juntar. Então a corrente que ele pede que passa em R1 é a corrente total do circuito. Olha essa fórmula, potência U ao quadrado sobre R. Passando para lá, eu tenho P para baixo, R subiu, R igual a U ao quadrado sobre P. Ele deu para a lâmpada 1, voltagem de 6, potência de 6, 36 por 6, 6. R2, voltagem de 6, potência de 2, 36 por 2, 18. R3, voltagem de 6, potência de 4, 36 por 4, 9. A associação equivalente deste circuito, eu calculo essas duas que estão em paralelo, fazendo produto dividido pela soma. Produto dividido pela soma, que vai ficar em série com R1. Então temos 18 vezes 9 sobre 18 mais 9 e R1 que vale 6. Fazendo as continhas, 12 volts. U é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Ele deu a voltagem de 3, resistência equivalente de 12, 3 dividido por 12, dá 1 sobre 4, que é 0,25. Resposta B de bola. Exercício número 2. Um motor de corrente contínua tem uma resistência interna de 5 ohms e é ligado a uma fonte de tensão de 100 volts. Nessas condições, a intensidade da corrente que o atravessa é de 8 amperes. O valor da força contra a eletromotriz do motor em volts é igual a... Esta é a representação de um receptor, no caso de um motor. Observe que a corrente elétrica entra pelo polo positivo, enquanto que no gerador ela sai do positivo. Esse não tem resistência interna, então a voltagem que o motor está submetido é de 100 volts. A equação de um receptor, o igual a E mais RI. Se fosse um gerador de resistência interna R, seria U igual a E menos RI. Gerador menos, receptor mais. 100 volts, R igual a 5 e igual a 8. 5 vezes 8, 40. Passo para cá, 100 menos 40, 60. D de dado. 3. Nossa, enjoada. A figura a seguir representa 3 lâmpadas de filamentos montados em grupo e ligadas numa rede de 220 volts. As lâmpadas são identificadas por L1, L2 e L3. Quando ligadas em conjunto, as 3 lâmpadas apresentam brilhos iguais. Por isso, considera-se que seus filamentos estão à mesma temperatura e dissipam a mesma potência. Meus queridos, a voltagem de L1 é igual a de L3 porque estão em paralelo. E a voltagem total é a soma dessa mais essa. Então eles não têm a mesma voltagem, todas as 3. Não têm a mesma corrente, porque a corrente que sai aqui é a mesma que passa aqui, mas aqui ela se divide, ó, ela chega aqui e se divide. Agora, em qualquer associação em paralelo, a resistência equivalente é menor do que a menor das resistências. Só um exemplo. Se fosse 3 e 6 ohms,
3 vezes 6 sobre 3 mais 6 dá 2. Então, a equivalente é menor do que o 3 e menor do que o 6. Então, lá na letra C, ele diz assim: a retirada da lâmpada L1 do circuito diminui a intensidade da corrente total que passa por L2. Se eu tirar L1, a resistência vai ser só a 3, que é maior do que a equivalente. Qualquer uma das duas é maior do que a equivalente. Então, a retirada de L1 faz aumentar a resistência do circuito. Equação de Ohm, U igual a RI. Eu tenho que I é igual a U sobre R. Se eu aumento a resistência com a retirada de L1, a corrente total diminui. Letra C. Exercício número 4. Esquema representa o circuito elétrico de uma lanterna composta por 9 LEDs idênticos, uma bateria ideal de 4,5 volts e uma chave C. Quando a lanterna está ligada, cada LED é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 120 mA. Nesta situação, a potência é fornecida pela bateria. Ó, a corrente total que sai aqui, ela se divide em cada um desses ramos. Então, a corrente total é I mais I mais I, portanto, 3 Is. Ele diz que cada LED é percorrido por 120 mA. 1 mA é 10 a menos 3. Então, deu 360 vezes 10 a menos 3, corrente total 0,36. A potência, neste caso, eu tenho U e tenho I. Potência é U vezes I. 4,5 vezes 0,36, letra E, 1,62 watts. Grande abraço, tudo de bom para vocês.